Fala galera, como vocês estão? Eu tava aqui andando pelo Worldbox, até que tava pensando aqui numa ideia. E se eu criasse um mundo assim que tem diversos biomas, né? Como você pode ver, tem cristal, encantado, florestal, gelo e savana, né? E com um detalhe a mais, que nem aqui você pode vir aqui nas leis do mundo e pode habilitar essas duas opções aqui, ó, espaguete de Gênesis e caixa mutante. Que um deles vão deixar todos os genes aleatórios e das criaturas que nascer, e todos eles vão também ter características aleatórias, né? Ou seja, pode vir de gigante, pode vir pequeno, forte, etc. Então eu tava pensando em simplesmente não adicionar nenhuma criatura, vir aqui e colocar uma criatura, tipo, vou vir aqui por um humano, deixar eles criar uma civilização. Não. Tava pensando em deixar o próprio mundo adicionar essas criaturas, como ovelha, animais, assim, etc. E eles vão evoluir para subespécies, vão ficar conscientes, né? E criar uma civilização. E aí eu tava pensando em só deixar pra ver o que acontece. Quem que vai dominar o planeta, quem que vai evoluir primeiro, como é que vai ser as relações entre eles, né? E lembrando que todos eles vão ter características aleatórias, né? Então eu vou deixar aí por 500 anos pra ver o que vai acontecer, né? Então vambora. Pô, galera, voltei aqui. Eu só teve um problema porque eles demoraram muito pra evoluir, tipo, criar consciência, e eu acabei criando uns monolitos no mapa, assim, só pra eles poderem evoluir um pouquinho mais rápido, né? O outro problema é que só, não sei porquê, todas as vilas que começaram a ser criadas foram gafanhotos. Eles simplesmente dominaram o planeta, começaram a criar suas civilizações, né? E eu tava até esperando, tipo, criar lobo, rinoceronte que nem temos aqui, uns pinguim, mas não, veio a maioria só gafanhotos mesmo e eu não sei o porquê. Eu não sei se é alguma interferência do bioma, se é alguma característica do mapa que acabou só evoluindo eles. Mas todos eles, pelo que eu vi, eles têm esse padrão aqui de características, né? Imunidade a veneno, fértil, sortudo e pacífico, né? Nenhum deles começaram a desenvolver uma característica mais mutante, mais aleatória, né? E eu tava até esperando que os primeiros fossem realmente gatos, no caso os tigres, onças, essas coisas. Mas não, realmente só vieram os gafanhotos primeiro. E eles já estão até construindo portos aqui, ó. Eles já estão já evoluindo, criando suas casinhas, uns portos de para poder navegar pelo mundo. E já, ó, tá acontecendo diversas coisas já no mapa, não sei por que tá só essa evolução de gafanhotos. Dá pra chamar de mundo dos gafanhotos, né? O que não seria se os gafanhotos evoluíssem no lugar dos humanos, né? Seria interessante, na verdade. Mas a maioria deles tá como se fossem os próprios humanos mesmo, construindo as casas devagar, fogueirinha, né? Uma civilização mais básica, né? O único que, pelo que eu vi, que desenvolveu realmente um porto de navegação foi essa aqui de cima, né? Que eles estão um pouquinho mais avançados, né? Já estão até pescando já na área. Esses aqui, eles estavam até um pouquinho mais pra frente, só que aí depois esses aqui surgiram e eles começaram a ficar mais pra trás. Não sei porque se deve ser alguma diferença de economia deles, que eles estão juntando mais dinheiro. Na verdade, se você for reparar aqui, eles já estão com um pouquinho mais de dinheiro, só que esses aqui estão investindo mais, né? Essa é a diferença. Olha, esses aqui já também criaram um porto, já estão começando a desenvolver a pesca, né? Eles já estão até que bem. Ó, tem 23 aqui e aqui tem 23 também, eles são iguais, empatados. Até agora não surgiu nenhuma outra raça, né? Só surgiu gafanhotos mesmo. Acho que dá até pra colocar um vídeo desse. O que não seria se os gafanhotos evoluíssem nos lugares dos humanos, né? Mas até agora só surgiu. Eu vi umas. Sabe aquelas espadinhas e cristais que ficam dando por aqui? Eu vi uma delas por aqui. Eu não sei se elas iam evoluir, se elas iam começar a criar uma civilização ou não. Mas, ó, olha que interessante. Esses gafanhotos aqui, eles acabaram ganhando uma característica de raio. As aparências deles pegam uma característica mais elétrica, né? Que vocês podem ver aqui. Interessante. Seria legal de testemunhar uma espécie dessa, né? Vamos ver aqui. Na verdade, parece que todos eles estão criando essa característica de raio, né? Agora que eu quero. Eles não estavam assim antes, eles acabaram. Não sei se eles pegaram agora, se eles nasceram assim, mas eu lembro que eles não estavam assim. Realmente, todos eles estão. A não ser que for pegar outras espécies, tipo esses gafanhotos normais, né? Que ainda não evoluíram. Mas todos eles estão bem equiparáveis, né? Eles estão bem igualados, assim. Só algumas vilas que estão um pouquinho deixadas pra trás. Mas eu vou dar uma acelerada aqui pra ver se vai nascer mais alguma espécie. Opa, galera, voltei aqui no ano 200. Até que tem uma evolução bem interessante aqui, eu diria, dos gafanhotos, né? Porém, o que mais me chamou a atenção é que simplesmente começou aqui uma vila dos ratos. Eles começaram a evoluir pra criar uma revolução aqui contra os gafanhotos, né? E se vocês vamos ver aqui, a gente pode ver as características deles. Eles já estão, obviamente, com tóxico, né? Que eles são ratos, né, na verdade. É até interessante achar um rato honesto, com dente aleijado e o caolho, né? Esse aqui não está muito bem, né? Esse aqui é paranoico. E os ratos já não estão com. Olha, esse aqui já tem um sede de sangue, já tá um pouquinho mais pra frente, mas ainda tá aleijado e caolho também. Eles estão até que bem, eles criaram uma civilização bem do zero, então pra evolução deles atual já tá bem interessante. Alguns deles já têm habilidades, como esquiva também, já tem ó, armas lendárias, né, como martelos e tal. Olha, já tem, eles já estão mais voltados pra características malignas, né, ou debuffs, né.
Enquanto os gafanhotos ainda estão aqui na liderança, né, do mundo aqui, ó. Vocês podem ver que eles já estão devastando todo mundo, né? Eles já estão... Eu não sei porque eles... Eu acho que eles não conseguiram se adaptar bem ao bioma de gelo. Mas eu imaginava que ia surgir um pinguim ou uma raça da neve aqui, né? Pra começar a evoluir. Porém, ainda não. Só ficou só essa raça dos ratos versus os gafanhotos, né? Aqui em cima teve uma guerra entre esses dois aqui, mas nada muito interessante. Eles ficaram de guerra pra cá e no fim não deu nada. Mas é isso. Eles ainda não conseguiram... Os ratos, por falta de território, não conseguiram alcançar o oceano ainda. Porém, todos os gafanhotos, a maioria deles já tem portos alojados, né? Aqui nas suas vilas. Esse daqui criou o porto primeiro, já tá um pouquinho mais evoluído, né? Porque eles alcançaram a pesca primeiro e tal. E eles conseguiram dar essa evoluída básica aqui, né? Enquanto esses aqui eles ficaram um pouquinho mais pra trás, que eles estavam bem equiparados, né, com esses daqui. E hoje em dia eles não estão mais, criaram até status de dragões, a economia deles já subiram bastante, criaram vegetação, né, já que eles são herbívoros e tal. E até que tá bem interessante, viu? Eu só tava bem curioso aqui com essa questão dos ratos, né, que eles conseguiram criar uma civilização em bem pouco tempo, e eu não sei se eles vão conseguir comparar com os gafanhotos que já estavam aqui há mais de um século atrás, né? Porém, é bem interessante, né? Pensar no que eles podem conseguir acabar conquistando os gafanhotos de uma forma ou outra, mesmo com poucos integrantes, né, na vila. E eu vou deixar aqui por mais até uns 300 anos aqui, e se rolar mais alguma coisinha, eu volto aqui com vocês. Opa, galera, eu voltei aqui no ano 286, e até que aconteceu umas coisas bem interessantes. Surgiu aqui Nova Vila dos Lobos, né? Eles acabaram evoluindo finalmente. Esse monopólio eu tinha acabado de colocar aqui desde o começo do vídeo, tá? Então não ignora que ele tá aqui, porque eu percebi que ninguém tava se interessando por esse bioma de gelo. Só que agora veio esse lobo que, interessantemente, ele tem a aparência da estátua da Ilha da Páscoa, né? O Shed, né? Achei interessante essa aparência dele. Tomara que ele sobreviva, né? Pra conseguir criar sua civilização. E interessante que os ratos também conseguiram sobreviver todos esses anos. Eles acabaram se expandindo mais pra baixo também. Eles quase chegaram aqui perto do oceano, mas ainda não conseguiram criar nenhum porto, né? Pra poder pescar e etc. Mas creio que eles vão conseguir sim evoluir. E uma coisa interessante que no mundo dos gafanhotos é que basicamente eles acabaram nascendo com um traço de quando eles morrem, eles explodem, né? Tipo, eles viram uma bomba e acaba explodindo. E isso acaba destruindo bastante próprias vilas deles. É até interessante. E muitos deles já estão começando a crescer bastante na economia aqui, como vocês podem ver. Os portos deles ainda estão aquelas coisas, né? Ainda estão meio básico ainda. Tem bastante civilização que já tá com um território bem grande já, como vocês podem ver. Essa daqui, que é a primeira, né? Começaram a criar estátuas também, começaram estátuas orientais aqui. Elas têm a ter bastante alojamentos já semelhante a prédios já, né? Então é uma coisa que já pode beneficiar eles nessa guerra, caso surja uma guerra mundial aqui entre os gafanhotos, ou até mesmo entre os ratos, né? E aqui podemos ver, olha, já começou aqui já a crescer, né, a Vila dos Lobos. E esse aqui, ele tem uma aparência meio peculiar, né? Ele tem uma aparência de pedra, né? Um é shed e o outro é pedra, né? Impressionante. Os caranguejos, eu até posso pensar que eles possam acabar criando uma civilização também. Eles ainda só estão vagando por aí, não tem nenhum objetivo pra eles em mente. Mas eles já nasceram aqui, ó, com imune, aura de cura. É healer, né? Eles já estão nascendo uns caranguejos healers aqui. O interessante é que eles já estão conseguindo até que sustentar bem, eles não estão criando tantas guerras entre si, por mais que o mundo já esteja totalmente ocupado, né? Vocês podem ver que ele já tá praticamente todo dominado, né? Isso que pode instigar mais guerras entre eles, né? Mas é até que interessante toda essa evolução mais pacifista deles. E eu vou esperar aqui até uns aninhos aqui pra ver se acontece mais alguma coisa, se é assim mesmo. E eu já volto aqui com vocês. Falou! Opa, galera, eu voltei aqui no ano 307 rapidão, porque simplesmente os ratos começaram a sua rebelião, né? Eles finalmente estavam se preparando agora e finalmente estão se rebelando contra os gafanhotos. E eles estão conseguindo, basicamente, dominar com facilidade, viu? Eles estão dominando sem muitas preocupações. Estão atacando todos os prédios, as regiões e dominaram. Facilmente. Eles conseguiram já subjugar esses gafanhotos aqui. E eu imagino que eles tenham força, assim, pra poder, a pouco, dominando todas as áreas, né, do mundo. Os lobos já conseguiram criar uma boa civilização aqui, já conseguiram criar porto, já estão criando, assim, suas alimentações, né, com vegetais, trigo, pão, essas coisas. Os prédios deles já estão decentes. Não é aquela coisa, tipo, que nem os gafanhotos já estavam evoluindo, né, mas pro tempo curto que eles já estavam evoluindo, até que é bem interessante. E engraçado que eu tava reparando nos ratos que eles até mudaram um pouco a aparência deles. Eles não eram desse jeito com essas vinhas aqui, né, eles eram venenosos, né, eles evoluíram.
E o interessante é que eles estão criando agora estátuas, os prédios deles já estão bem mais avançados, né? Você pode ver que eles já estão criando um telescópio, um observatório aqui, um campo de treinamento, imagino. E isso aqui eu não faço a mínima ideia do que seja. Talvez o prédio principal, né? Não, esse aqui que é o prédio principal. É... Aqui já devastaram bastante a área aqui, né? Por conta das guerras já. E o resto do mundo tá até que bem ok. Eles ainda estão nessa de ficar no pacifismo, né? Não atacar ninguém, ficar na sua. Só tem umas guerras aqui, às vezes que tá rolando umas guerras entre esses dois aqui, como sempre, mas ainda eles não chegaram em nenhum lugar, nenhum deles ataca, tipo, pra acabar com a vila do outro, né? Até que tem até umas estátuas interessantes também que eles estão conseguindo construir. E o que tá mais interessando nesse mundo aqui dos gafanhotos são a rebelião dos ratos, né? E essa evolução dos lobos. E olha, já começaram a expandir, né? Eles já começaram a enviar lobos já pra outras regiões do continente gélido, né? Aqui do bioma de gelo. E pode ser que eles consigam, assim, dominar todos os gafanhotos e com a ajuda dos ratos, talvez. Ou eles brigam entre si, né? Talvez, eu não sei o que eles vão decidir fazer. Mas até que tá sendo bem interessante acompanhar aqui a evolução dos gafanhotos, ratos e agora dos lobos, né? Que entraram aqui. E uma coisa que mais chama atenção é que simplesmente o que não apareceu até agora são os caranguejos. Eles conseguiram criar uma consciência, né? Porém, eles não conseguiram achar nenhum lugar pra criar uma vila, assim. Eles ficaram vagando, basicamente, e não acharam nenhum lugar. Mas é isso, eu vou ficar aqui acompanhando eles. Se tiver mais alguma uma rebelião, alguma guerra, eu vou chamar aqui vocês. Opa, galera, voltei aqui no ano 391 e achei interessante que eu fui começar a gravar por conta que os lobos acabaram de declarar guerra aqui aos gafanhotos vizinhos. Porém, a guerra simplesmente acabou em um segundo. Eu não tô brincando. Eles simplesmente chegaram aqui e os gafanhotos acabaram se submetendo, né? Eles pegaram e se renderam. E simplesmente a guerra durou um segundo, a famosa Guerra Fria, né? E por mais interessante que pareça, os gafanhotos que foram dominados pelos ratos acabaram também de pedir independência. Eles simplesmente não aguentavam mais a dominação dos ratos sobre eles e falaram, não quero saber, e se rebelaram, né? Podemos ver aqui que eles já estão até com os mesmos traços do começo do vídeo, né? Tirando esse daqui, ele já tá um pouco mais sábio, forte, que é o rei, né? Ele já é ambicioso, desajeitado também. E eles já estão até com equipamentos bem fortes, se for pegar aqui a guarda deles, né? Deixa eu ver. Não, peguei o reino deles sem querer, calma aí. Pronto. Não, até que esse aqui não, é só o rei mesmo que pegou tudo pra ele. Ah, eles estão com uma espada de pedra também, né? Então, já uma coisa pra se defender. Porém, o rei deles ainda tem uma armadura, né? Já pra se proteger e tal. Aqui, esse reino aqui, de gafanhotos, eles já estão conseguindo dominar bastante áreas. Eles não param de querer fazer guerra, aliança, guerra, aliança, guerra, aliança. Eles não param nem por um segundo. E até que eles estão bem também, ó. Eles têm uma armadura lendária, o rei deles, né? Estão com tudo de prata, né? Tem ossos, aço. Um soldado padrão, vamos ver o que ele tem. Ele tem só um colar e um martelo de aço. Aqui ele já tem uma pedra de lendária, né? Aqui, deixa eu ver. Eles já estão bem mais equipados, né? Comparado aos outros. Que o rei não é tão ganancioso de pegar tudo pra ele, né? Ele já deixa um pouco pro povo dele guerrear também. Mas eles já estão fazendo bastante coisa. Eles não param nem por 2 segundos. Eles já estão fazendo guerra, aliança, guerra, aliança, guerra, aliança. Os ratos acabaram perdendo bastante população. Eles, por conta da independência dos gafanhotos aqui. Eles acabaram sendo bastante nerfados em quesito armamento e exército também, né? Mas o que tá me impressionando bastante aqui é a evolução dos lobos, que começou apenas com 2 lobinhos em mais de 300 anos que os gafanhotos já estavam aqui. E eles já estão conseguindo criar bastante coisa, como esse, acho que é um moinho de lava, acho. Ele já tem mina também. As construções já estão virando mais prédio, esse já tem até aqueles postos de observação, né, que eles atacam navegações também. E por mais interessante que seja, eles conseguiram também criar essa ilha, uma civilização nessa ilha pequena aqui de gafanhotos, né? Eles conseguiram até criar um porto já, a maior parte deles é de vegetação, né? De plantação. E aqui os lobos, essa região aqui tá bem afastada, eles ainda não estão fazendo muita coisa, eles só estão evoluindo por si só, acho que deve ser por conta do tamanho, né? Da ilha, né? Mas eles estão até criando bastante estátua, algumas decorações aqui e ali, a economia deles estão boa. E aqui na parte de região nordeste aqui do mundo, ainda eles estão na mesma. Eles são pacifistas, não estão atacando ninguém, estão fazendo seus status, suas civilizações aqui normais. E nesse tempinho eles não tiveram tanta coisa de evolução assim mais interessante, né? Aqui também eles não saíram dessa guerra, eles pegaram bastante economia, né? Você pode ver que eles pegaram muita economia só nessa briguinha entre os dois aqui. E possivelmente daqui no ano 500, talvez os ratos ou os lobos possam querer se expandir, né, para os lados, novos lados.
E aqui já podemos ver que ele já tá querendo guerrear com alguém de novo. Eu não sei se vai dar certo ou não. Vamos ver. Vamos ver. É, eles estão. Eles não sabem muito o que eles querem, se eles querem aliança, se eles querem guerra, eles estão querendo se expandir a todo momento. E deu certo, vamos ver o que ele. Ó, eles já vão pegar os vizinhos aqui de lado, ó. Eles já pegaram, eles foram pro sul, né, pra pegar o vizinho de cima, e agora já estão pegando aqui o vizinho da lateral já. Vamos ver. Você vê que as guerras dos gafanhotos, elas são bem uma guerra fria, né? Eles não lutam muito, né? Eles só vão lá, os gafanhotos se rendem e acabam cedendo nessa parte do território pra eles. Por isso que eu acho que se os lobos, principalmente que eles já estão mais fortes que agora que os ratos, se eles conseguirem focar em atacar mesmo, eu acho que eles conseguem dominar, tipo, em pouco a pouco, começando a dominar o mundo, né? Mas vamos deixar o mundo aí rolando pra ver se vai acontecer alguma coisinha. E mais uma coisinha que de interessante que rolar, eu volto aqui com vocês. Galera, eu tava vendo aqui e simplesmente não deu nem tempo de chegar no ano 500. Eu tava esperando aqui o ano 500 pra chegar. E os gafanhotos azuis já declararam guerra aos lobos aqui, né? E os ratos estavam tentando fazer aliança que eu não sei quem, não sei quem estavam tentando fazer aliança. Só que como eu já tava pensando aqui que vai ser interessante ver essa batalha final dos dois reunidos contra todos os gafanhotos, pra ver como é que vai ser a evolução deles, né? Que eles conseguiram evoluir bastante por conta deles ser pacíficos, né? Eles conseguiram manter um tempo pacífico por mais de 300 anos até conseguir fazer uma guerra aqui. Inclusive, eles conseguiram pedir independência, tá? Os que já estavam aqui, os gafanhotos que estavam. Que estavam. Acho que é verde limão, acho. E que estavam aqui do lado deles, né? Os vizinhos. Eles conseguiram pedir independência de novo, só essa área que não. E eu já tava pensando em fazer essa batalha final agora, já que eles já começaram a puxar guerra já. Tava pensando em fazer isso aqui, ó. Vamos ver. A gente pega todos eles numa aliança. E agora eu vou fazer uma aliança deles com os ratos, né? Agora todos eles vão participar dessa guerra mundial agora. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui agora. Já podemos ver que, ó, já começaram as dominações. Já que é uma conquista aqui. Os lobos já estão começando a dominar essa área dos gafanhotos aqui. Estão começando a pegar os territórios. Fica assim porque vai ser tanta guerra que é um pouquinho difícil de pegar só um lugar, né? Ó, os lobos conseguiram dominar essa área aqui. Essa área também aqui. Vamos ver se os gafanhotos vão conseguir sobreviver, né? A tanto tempo de evolução que eles tiveram. Porque os lobos tiveram muito menos tempo, né, de evolução. Eles acabaram não conseguindo evoluir tanto, por conta que eles ficaram que uns 300 anos a mais de... quer dizer, a menos, né, que os gafanhotos. E eles até que estão se ajudando bem, né? Os ratos já estão avançando pra essas áreas aqui, eles já estão vindo pra combater os ratos aqui, e os ratos estão focando totalmente aqui, né? Eles não estão indo pros outros lados. Deixa eu dar uma aceleradinha assim de... acho que uns 3 mais ou menos. Pronto. Ó, os lobos já estão pegando essa área aqui pra conseguir dominar. E até que tá tendo uma batalha bem diversificada, né? Tá vindo tiro daqui, de lá, de lá, de lá, de lá. E outro aqui embaixo já estão sofrendo aqui na mão dos ratos. Olha, já estão destruindo completamente o reino deles aqui. Olha. Os gritinhos deles. Que bonitinho. Vai pegar 90 e pum, dominaram. Aqui também os ratos não. Pera, quem que tá dominando? Nossa, os gafanhotos estão dominando a região dos ratos. Tá completamente destruída já. Tem muito pouco exército, né? Apesar do exército, eles conseguiram dominar aqui. Os ratos estão bem nas vantagens, porque eles estão sendo atacados dos lados, enquanto os lobos ainda têm essa barreira aqui, né, dos ratos, né, protegendo eles. Só essa parte que tá um pouco mais frágil, né, dos lobos. Porém, os lobos já estão começando a avançar aqui, já destruindo todas essas construções, né, da civilização deles. Até a estátua. A estátua. F. E pior que eles estão até que conseguindo dominar bem os lobos, eles estão conseguindo aproveitar bem a situação. Os ratos ainda não estão sendo dominados, ainda bem. Que eles não. Pra não acabar logo a guerra, né? Senão a guerra vai ficar difícil. Aqui os lobos até estão tentando invadir, só que eles ainda não chegaram totalmente. Então eles vão começar a dominar destruir, né, as construções pra conseguir ter mais vantagem. Só que eles estão muito mais ocupados nessas regiões aqui, né? Eles estão lutando sem parar aqui, pra lá pra cá. Ó, já podemos ver que os lobos já estão subindo aqui pra essa região. Vamos ver. Eles são um pouco ruins de mira, né? E a gente pode ver que eles não são muito favorecidos com arcos, né? A longa distância. Acho que os negócios deles é mais corpo a corpo. Olha que os lobos já estão começando a pegar a região que eles tomaram dos ratos, né? De volta, né? Tá totalmente ainda destruída. Olha aqui, ó. O exército deles, dos gafanhotos, lutando contra o lobo. E morreu.
E eles dominaram com facilidade, não teve muita dificuldade nessa parte aqui. Os lobos estão muito fortes, muito mesmo. Olha, e aqui os gafanhotos já estão revidando aqui, conseguindo pegar uma porcentagem de dominação, mas não durou muito tempo, né? Os lobos são muito fortes. Aqui a gente pode ver uma batalha entre barcos, né? Os lobos estão... No ratos, né? Os ratos estão atacando os barcos dos gafanhotos. Até que eles estão conseguindo manter bem a pressão, né? Os gafanhotos, por mais que eles sejam menores e mais fracos. E o resto do mundo aqui, por enquanto, não teve nenhum ataque aqui na capital dos lobos. Eles já estão atacando aqui uma das capitais dos gafanhotos, que já tem bastante casas destruídas já. Estátuas estão sendo destruídas também, as minas, as embarcações aqui também, né? Os navios são muito apelão, né? Contra ataque a curta distância. Mas aqui... Nossa, eles já estão atacando já as capitais. Os lobos já estão atacando as capitais dos gafanhotos aqui. Tem 5% de dominação. Eles ainda não chegaram totalmente. Eles estão indo pouco a pouco, né? Atacando moinho e essas coisas. Ó, já estão destruindo as casas aqui. Até que tá até uma briga bem inesperada que eu não esperava que os gafanhotos fossem existir tanto assim, né? Sendo sincero, eu não esperava que eles fossem ter essa resistência toda. Ó, já conseguiram resistir aqui contra os lobos. Diminuir toda a porcentagem de dominância. Conseguiram dominar essa área. É até interessante que os lobos estavam aqui primeiro, né? E eles quase conseguiram pegar ainda, mas tudo bem. Vamos ver aqui em cima na capital, eles já conseguiram dominar totalmente. E eles estão aqui, ó. Os sobreviventes dos gafanhotos, né? Eu não sei se os lobos já chegaram aqui ainda, acho que não. Chegaram, acabaram de chegar aqui, ó. Os lobos de shed de pedra. Inclusive o rei foi pra guerra, né? Normalmente o rei fica só escondido, né? Ele que foi pra guerra agora. Com arco e tudo, tá upando de level ali. Eles não estão nem um pouco preocupados, estão fazendo sua fazenda ali, brincando de Stardew Valley. Vamos ver. Por enquanto essa ilha tá sossegada, só aqui mesmo que tá começando a invasão mais séria mesmo. Eles já conseguiram destruir essas casas aqui. Os lobos chegaram finalmente com ataques corpo a corpo, né? Estavam só à distância. E eles não estão nem um pouco preocupados, né? Eles só estão ali na sua fazenda, curtindo a vida. E o rei que tá sendo cercado, né? Nossa, olha quanto de vida que o rei tem. 239 pra 54 de vida dos cidadãos, né? De gafanhotos. Não tem nem comparação, né? De vida. Por isso que eles estão sendo tão facilmente dominados aqui, ó. Já tem 5% já. Possivelmente ele não vai durar tanto, porque o número deles já estão caindo de exército. Tem 3 de exército, né, de lutadores, né, guerreiros. Os barcos também estão tendo bastante apoio também, eles não estão ficando parados, que é uma vantagem pra eles, né, porque os lobos já são mais corpo a corpo, ó, eles têm martelo, espada, destruíram o moinho, e só tá subindo a porcentagem, e logo eles já vão conseguir dominar. E quando eles conseguirem dominar essa região aqui, já acabou, né? E basicamente eles vão começar a vir atacar de todos os lados dessa região aqui. Nossa, eu nem tinha visto que eles já dominaram completamente aqui, já destruíram a casa. E que aqui não tinha muita saída, né? Eles iam dominar de qualquer jeito, né? É muito ataque de muita direção diferente. Vamos ver. É bonitinho o zolinho deles, né? Nem parece que estão indo pra uma guerra pra dominar uma civilização inteira. Quer dizer, uma ilha, né? Na verdade, mas tudo bem. Vamos ver. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, é um gafanhoto também, só que acho que é um casulo, não sei se diferenciar muito bem. Eles estão destruindo os moinhos também. Eu não sei como esse lugar não foi dominado, eu acho que eles ainda não se renderam, né? Possivelmente eles vão deixar destruir tudo isso aqui, aí eles vão ser ou extintos ou dominados, um dos dois. Ele acabou de ser jogado por mar, está voltando. Estão conversando tranquilamente aqui, como se não estivesse sendo atacados de todos os lados. E fugiu e morreu. Aqui acabou, né? Já não tem mais nenhum guerreiro mais, só os barcos pra conseguir defender. Também chegando. Os lobos e os ratos estão dominando completamente nessa região aqui. Então é só esses dois aqui mesmo que conseguiram sobreviver, né, aos ataques dos ratos e os lobos. E provavelmente se eu for tentar atacar os dois aqui, fazer os dois se unirem pra atacar o lobo e o rato, eles vão acabar sendo extinguidos também, né? Eles vão ser dominados com facilidade, porque o resto do mundo já foi. Então basicamente é isso, os gafanhotos não conseguiram sobreviver, por mais que eles tiveram mais tempo de evolução, eles não conseguiram sobreviver ao ataque dos lobos e os ratos, né? Que os ratos tiveram menos destaque, infelizmente, eles tiveram uma evolução muito difícil, né? Eles conseguiram dominar e aí eles já tiveram muita independência e eles não conseguiram pegar muito território. O lobo já conseguiu atacar aqui os vizinhos, a princípio, e conseguiu se sobressair, né? Eles conseguiram pegar bastante território e tal. Porém, o mundo acabou totalmente destruído, né? Só sobrou umas livrarias, umas casinhas que eles conseguiram se render antes de serem destruídas. E a capital aqui, eles já estão começando a ser reconstruída, né? Eles já estão reconstruindo, já com 200 de população. Essa parte da capital também já foi completamente destruída, não tem mais o que fazer aqui. E eles ainda vão tentar fazer aliança que eu acho que não vai dar certo, porque o mundo já tá totalmente destruído. Vamos ver.
Não deu certo. Mas basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo da evolução dos gafanhotos aí, pra ver se eles conseguiriam sobreviver ao ataque dos lobos que surgiram e os ratos. A ideia do vídeo era outra? Era, mas já que foi se encaminhando pro mundo dos gafanhotos, quem sou eu, né, pra negar esse conteúdo, né? Então, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal. Se vocês quiserem outras séries também de outros jogos, podem comentar aí. Pode ser da Steam, pode ser de qualquer outra plataforma. Se eu vou olhar os comentários, vou atender os pedidos. E é basicamente isso. Obrigado por assistir. É isso e tchau.